Graça e paz, boa noite. Tudo bem? Vocês estão bem? É uma honra voltar a esta casa que eu tanto amo. Eu amo vocês, tá? Deixa eu contar um segredo. Se eu não fosse da Relevante, eu seria da Engenhoca. Perdão, tá, meu pastor? Mas ele também. Eu amo vocês, viu? Tá? Trago um abraço do nosso povo, lá do Arsenal, a nossa igreja tão amada, relevante para todas vocês. E é uma honra realmente, 87 anos. 87. Olha, é uma história. Nós estamos lá há 2 anos. Falta pouquinho, né? Falta pouco. Que Deus abençoe, viu? Eu trouxe um livro aqui, cujo tema é a arte da oração. Quem gosta de orar aqui? Eu costumo falar que lá na igreja teve um rapaz que falou: pastora, mas eu não sinto vontade de orar às vezes. Eu falei: meu filho, às vezes eu também não sinto. Eu começo a orar para matar a minha carne, matar, crucificar o meu eu, as minhas vontades. E quando a gente começa a orar, está naquele processo, o céu começa a se rasgar e a gente não quer mais sair de lá de dentro. No início realmente é uma batalha para a gente iniciar. Eu inicio sempre a minha oração matando essa natureza do pecado, a natureza caída do homem, para podermos entrar na glória, sabe? E eu estou aqui, eu trouxe aqui a arte da oração, esse livro, que vai ensinar você de forma prática, simples, o que é a oração, tá? Eu percebo que desde Gênesis, o Senhor, com a sua forma de relacionar com o homem, tem nos levado a cada dia, nos tornado mais íntimos da sua presença. É um livro do nosso amigo Fabiano Cruz. Ele está construindo o tempo próprio. Eu falei para ele: pastor, eu não tenho muito como ajudar, mas aquilo que eu posso, eu vou fazer. Eu vou levar para as igrejas que eu vou estar ministrando, para que o povo possa abençoar essa obra, tá bom? R$50, tem o Pix, tá bom? Abençoe a obra, Fabiano Cruz, tá bom? Uma igreja amada, uma igreja que está em construção, e para a glória de Deus, nós iremos celebrar a vitória dele. Amém? Glória a Deus. O tema é perseverança, não é isso? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 26, por favor. Gênesis 26, versículo 20, 21 e 22. Gênesis 26, versículo 20, 21 e 22. Posso ler? Diz assim: e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Esaque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. E não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Toma o seu assento em nome de Jesus. Me dê alguns minutos, tá bom? Serei muito breve. Preciso fazer com que você entenda aquilo que o Espírito Santo quer falar ao meu e ao seu coração, tá bom? Gênesis 26, a partir do versículo que nós acabamos de fazer a leitura, vai nos falar de uma história. História essa de um homem esse por nome Isaque. Eu percebo olhando, tá, através desse personagem aqui, porque Isaque é um dos personagens mais silenciosos da Bíblia, mas que deixaram marcas profundas para mim e para você. Um legado profundo Isaque deixou.
Eu percebo aqui porque Isaac não aparece em grandes confrontos. Isaac não aparece fazendo grandes discursos. Isaac não aparece liderando grandes exércitos. Mas ainda assim, tá? Há uma porção poderosa sobre a vida de Isaac. Que porção é essa, pastora? A porção poderosa sobre a vida de Isaac é: Isaac persevera, onde muitos teriam desistido. Eu percebo que Isaac carrega uma porção tão poderosa, que Isaac vai prosperar, onde muitos teriam parado e desistido de prosperar. Diante de uma palavra, Isaac perseverou. Eu percebo olhando para esse personagem bíblico aqui, porque a Bíblia vai nos falar, a Escritura vai nos mostrar que Isaac agora, através de uma palavra liberada, Isaac vai cavar poços e logo vem alguém e os entulham. Eu percebo olhando para esse texto aqui, porque tudo aquilo que Isaac tenta construir, vem alguém e tenta destruir. Eu vou repetir: Isaac começa agora a perseverar e agora a cavar poços. Logo vem pessoas, surgem situações e tentam destruir aquilo que Isaac, com tanta dificuldade, tentou construir diante de uma palavra liberada. Mas eu percebo também, diante desse texto que nós acabamos de ler, em Gênesis 26, que mesmo diante de dificuldades, ele não abandona o processo. Diante de tantos levantar, Isaac não abandona o processo. Isaac não entra em contenda, Isaac não retrocede, ele simplesmente cava de novo um poço. Isaac não entra em uma guerra desnecessária. Isaac apenas começa a fluir diante de uma palavra liberada, porque Isaac sabia como se manter diante de um processo. Eu vou repetir: Isaac sabia como não guerrear guerras desnecessárias, porque Isaac entendeu que uma palavra é a palavra que iria fazer Isaac cavar e fluir novamente água do poço. Sabe de uma coisa, gente? Vivemos em uma geração imediatista demais, acelerada demais, que confunde fé com pressa, que confunde promessa com velocidade. Queremos resultados rápidos, queremos respostas rápidas. Somos um povo que até sabe o que é perseverança, mas não pratica a perseverança. Nós sabemos o significado, nós sabemos o peso que essa palavra carrega, e mesmo assim nós não perseveramos diante daquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. Queremos processos rápidos, queremos processos curtos, queremos resultados para ontem, mas o reino de Deus não funciona com ansiedade, não funciona com processos curtos. O reino de Deus se move através de constância. Eu vou repetir: Deus não está preocupado com a tua velocidade, Deus está preocupado com a tua constância. Deus não se preocupa o quão veloz você é, Ele se preocupa o quão enraizado você está na presença dEle. Olha
ao teu lado e fala assim, ó, não é velocidade o segredo. O segredo não está na velocidade. O segredo está o quão você permanece enraizado na presença e na palavra que já foi liberada sobre você. Vamos lá. Sabe de uma coisa, pastora, o que é perseverar? Perseverar é insistir. Perseverar é continuar batendo. Perseverar é esperar sem abandonar o lugar da obediência. Muitos abandonam o lugar da obediência. Aí eles falam assim, ó, eu obedeci pela metade, mas não deixei de obedecer. Meia obediência se chama desobediência ainda. Não mudou o nome. Só que nós gostamos de justificar as nossas desobediências. Aí a gente fala assim como Abraão, sabe? Abraão, sai da tua terra, sai da casa dos teus pais, dessa terra. Aí vai para uma terra longínqua. Aí Abraão, aí ele vai e ainda leva Ló, que não poderia, não deveria ter levado. Só que Abraão pensa, eu obedeci pela metade, mas obedeci. Só que meia obediência se chama desobediência camuflada. E sabe de uma coisa? Deus nessa noite vai firmar os nossos passos. Porque Deus nessa noite está preocupado em fazer você perseverar naquilo que Ele já liberou sobre a tua vida. 87 anos de perseverança. 87 anos longos. Mas que Deus fluiu como uma fonte a jorrar. Muitos saíram porque não entenderam o processo. Só que Deus está aqui insistindo em nossa vida, olhando para mim e para você nessa noite, dizendo: em nome de Jesus, permaneça no lugar da obediência. O processo é longo, mas o processo é aliançado com a promessa de Deus. O tempo ainda é aliançada com a promessa e propósito eterno. O tempo anda de mão dada com a promessa. Aquilo que é inimiga do homem, que é o tempo, é amiga de Deus. Porque Deus sabe usar o tempo para amadurecer um povo. Gente, quando eu olho aqui para esse texto, Gênesis capítulo 26, eu percebo que a perseverança não é passividade, a perseverança é uma decisão. Eu decido perseverar. A perseverança não é passividade, a perseverança é uma decisão diária de permanecer. Mesmo quando o tempo se alonga e o resultado parece não aparecer. Porque tem dias que é dessa forma. Aí eu percebo aqui, sabe, gente, porque existem pessoas que não viveram e não estão vivendo a promessa de Deus. Não é porque Deus não quer, é porque elas estão fugindo do tempo de Deus, dos processos longos de Deus. E com isso elas não estão vivendo a promessa, a palavra da qual elas ouviram. Eu percebo que muitos querem viver um novo nível. Quem quer viver um novo nível aqui? Pergunta a essa pessoa que está ao teu lado: você quer viver um outro nível diante de Deus? Eu percebo, gente, que muitos querem viver uma nova estação, um tempo de transição. Muito é falado sobre transicionamento. Nós pregamos isso lá na nossa igreja. Nós pregamos sobre nova estação.
Que bom. Nós pregamos sobre o novo tempo. Que bom. Só que eu percebo que diante dessa nova estação, diante desse novo tempo, diante desse tempo de transicionamento de Deus, poucos têm paciência para permanecer fiéis à palavra que ouviram da boca de Deus. Nunca falou-se tanto em esse tempo novo. Nunca falou-se tanto em uma nova estação. Nunca se pregou tanto sobre o novo tempo. Só que permanecer naquilo que Deus falou é o que separa aqueles que ouvem diante daqueles que realmente cumprem aquilo que ouviu da parte de Deus. Há uma separação, pastora. Pessoas só ouviram e não estão vivendo. E outras pessoas estão vivendo porque ouviram e permaneceram fiéis à palavra liberada de Deus. Aí eu percebo aqui, gente, eu preciso fazer você entender. Todas as vezes que Deus quer fazer alguém subir de nível, o inferno se movimenta também. Todas as vezes que Deus eleva alguém, o inferno se levanta para parar essa pessoa. Eu vou repetir. Todas as vezes que você ouve uma palavra de Deus, você acha que o inferno fica como? Diante da palavra que foi liberada como promessa em nossa vida. E eu preciso fazer você entender. Porque promoção espiritual não acontece sem oposição espiritual. Elevação espiritual não acontece sem oposição do inferno. É por isso que grandes batalhas pessoas estão vivendo. É por isso que você não está entendendo o nível de guerra que você entrou. E eu vim aqui te dizer, diante da autoridade do Espírito Santo de Deus, a guerra que você está enfrentando hoje não é pessoal, é espiritual. Porque tem dias, pastores, que eu olho diante da dificuldade, olho para Deus e falo: Senhor, isso aqui é pessoal, né? Só pode, porque só acontece comigo. Alguém já falou isso? Tudo para mim é mais difícil. Alguém? Levanta a mão para não ficar só. Vou até tomar uma água aqui. Levanta de novo para eu ver. Ai, obrigada, Senhor, que não é... Já, irmã? Eu também. Eu falo: Senhor, tudo para mim é mais difícil. Se uma pessoa está fazendo aquilo que eu estou fazendo, para ela flui. Para mim é mais difícil, Senhor. Isso aí é pessoal, né? Só pode alguma coisa comigo. Gente, nas pequenas coisas, coisas básicas, para mim é difícil demais. Eu olho para o meu esposo, aí a gente compra algo, o dele vem e o meu não. Eu falo: meu Deus do céu, é Deus fazendo com que eu, sabe, Ele está massacrando essa ansiedade aqui. Aí acontece diversas coisas, gente. É só para você entender aquilo que Deus está falando com você nessa noite. A guerra que você está enfrentando não é pessoal. A guerra que você está enfrentando é uma oposição espiritual. São resistências do inferno querendo parar você, querendo fazer com que você retroceda. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade do Espírito para liberar uma palavra sobre a tua vida, dizendo: se prepare, porque Deus está amadurecendo a sua fé diante dessa guerra. Eu vim aqui te dizer: levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Olha para essa pessoa de mão levantada e diz assim: ó, escuta a palavra. A unção que você carrega e a palavra que você recebeu despertam guerra
pressão. Chorabantuquiai. Aguenta a pressão. Porque o nível de unção que você carrega, você precisa entender que é proporcional ao nível de guerra que você está enfrentando. Então aguenta a pressão, porque quem está com você é maior do que eles. Aguenta. Teve um dia que o Senhor falou comigo, falou assim: ó, filha, quer viver uma nova estação, né? Falei: sim, Senhor. Para toda nova estação há novos demônios. Falei: uau. Por isso que às vezes a gente vai passando, sabe, de fase. Só que os demônios também vão se aperfeiçoando, crescendo, fazendo com que a gente retroceda para não alcançar aquilo que Deus liberou sobre nós. E a gente: Senhor, toda vez que eu tento, estou quase chegando, parece que tem alguém me puxando para trás, não é? Parece, acontece, é resistência do inferno para fazer você parar. Eu estou pregando para pessoas aqui que de madrugada a guerra tem sido tão forte. Deus tem falado com você, mas também o inferno tem intensificado para fazer você não ouvir a voz do Senhor. E essa guerra tem feito você se levantar da cama, correr para o banheiro, para a cozinha, tomar aquele remedinho que até então fazia efeito, mas agora deixou de fazer. Aí você senta na cama: Senhor, daqui a pouco eu vou ter que acordar porque eu vou trabalhar. A minha mente está cansada, eu estou perdendo o cabelo. Senhor, a pressão aumentou. Senhor, o meu coração, eu vim aqui te dizer que esta guerra tem nome: é transição para uma nova fase da tua vida. Aguenta! Chorabantúria raia súbia. Chorabatequia raia súbia. Teriamanduquia súbia. É alguém dizendo, eu estou falando com alguém que de madrugada fala assim: ó, meu Deus, essa dor aqui que não passa, essa dor aqui que não está parando, eu vou atrás do remédio que o médico passou, mas até então o remédio não está fazendo efeito. Ô gente, essa guerra é espiritual. Deus está te acordando para você entender que não é tempo de você dormir, não é tempo de você fingir que não está vendo. Deus está liberando o teu espírito nesta noite, só para que o teu espírito entenda que há uma nova estação chegando, e essa nova estação vai exigir de você uma nova postura, uma nova mentalidade e uma nova unção. Deus vai extrair o melhor daí de dentro de você. Porque até então a prensa, como é que vai liberar um azeite? Você tem que entender que há um azeite aí dentro que precisa ser prensado. Você precisa ser prensada para que esse azeite comece a fluir de dentro para fora. Porque até então, se não houver prensa, você não sabe o que tem aí dentro. Se não houver guerra, você não sabe o quão forte você é. Porque em outro tempo você teria desistido, e você sabe que você é tão forte que agora você não desiste. Em um outro tempo, pessoas da tua casa teriam desistido. Pastor, não tenho nenhuma referência de persistência, perseverança dentro da casa. Pois começa agora a trocar a tua mente, a mudar a metanoia, porque vai partir de você. Você será uma referência de legado de persistência. Você não vai desistir. E Deus sabe tanto disso, que te trouxe até aqui domingo à noite para você entender que essa guerra está firmando os teus passos.
que essa guerra está firmando o teu coração. Eu estou sentindo o poder da graça de Deus aqui. Essa guerra está firmando o teu coração na palavra que você ouviu de Deus. Essa guerra está transformando a tua mentalidade, a tua postura. Essa guerra está fazendo você lutar com as armas corretas. Essa guerra está fazendo você lutar a guerra certa. Porque até lutar guerras erradas é um desgaste emocional e físico. Mas o Espírito Santo de Deus está derramando uma porção poderosa, assim como derramou sobre a vida de Isaac. Isaac, se prepare para cavar poços. Eles vão tentar atrapalhar, mas, Isaac, a unção que eu liberei sobre a tua vida é a unção que a água vai jorrar. É a unção, Isaac, que você não vai retroceder e voltar por causa das adversidades. Isaac, a nova porção é para você entender que se você permanecer, você vai ver a água jorrar desse poço. Oh, meu Deus. Sem perseverança não há rompimento. Repete aí, vai. Sem perseverança não há rompimento. Sem perseverança. Essa igreja aqui não iria completar 87 anos. Pastores, pastor, qual foi o primeiro pastor aqui? O nome? É mesmo? Cadê? Gleici? Gleici. Irmã Gleici? Qual foi o primeiro pastor, irmã Gleici? Ela está falando ali. Se esse primeiro pastor não persistisse, porque até hoje, eu não vou perguntar aos pastores, não vou perguntar, vou perguntar aos senhores aqui, quantas palavras de desmotivação surgem durante a caminhada. A igreja da qual nós pastoreamos fez 2 anos. 2 anos. É pouca coisa. Mas quantas palavras eu já ouvi. Que se fosse um outro tempo eu teria desistido. Mas porque Deus firmou o meu passo e o meu coração diante da palavra, eu não desisti. Você precisa entender que há um desgaste durante o processo e é normal. Há um cansaço em meio ao processo e é normal cansar. Porque não existe nenhum super-homem ou nenhuma super-mulher, não. É normal a caminhada. E a gente vai andando e vai surgindo e a gente vai guerreando. Tem hora que a gente calma aí. O meu coração, a minha mente, os meus passos, a armadura, a autoridade do Espírito, a unção que está sobre mim. Aí a gente começa a lembrar da palavra, das primeiras palavras que foram lançadas do altar sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada. Aí a Bíblia mesmo fala para a gente lembrar daquilo que nos traz esperança, alegria, motivação. Muito obrigada, pastor. É quando a gente tenta, sabe, dar continuidade, aí vem os gigantes, aí tenta parar, aí a gente vai e lembra da palavra liberada. Eu não posso parar, eu não vou parar. Uma palavra que foi liberada está fluindo em meu espírito. E nós precisamos entender isso aqui, gente, porque Deus não entrega novos níveis a quem abandona o que ouviu no altar. Aquela palavra que queimou o teu espírito, aquela palavra que reacendeu a chama. Eu vim aqui te dizer, onde não há perseverança na palavra, não há rompimento. Onde não há perseverança, não vai haver crescimento. Noé sabia disso. Noé, pastora, Noé sabia. Noé sabia o que era perseverar por causa de uma palavra.
Eu vou repetir, Noé sabia como construir por causa de uma palavra. Noé sabia se automotivar por causa de uma palavra. Porque às vezes nós temos que se olhar para a gente e liberar a palavra de motivação. Assim como Davi olhou para ele e começou a falar: alma, coloca-te no lugar quieta, ouve a voz do Senhor. Porque tem hora que nós precisamos governar as nossas emoções. Que até as nossas emoções podem abortar o nosso destino. Tem pessoas que perderam o destino porque deram ouvidos às emoções. E tem hora que a emoção vai tentar falar mais alto. Tem hora que a emoção vai tentar governar a tua vida e te dar destino. Só que a emoção não dita regras. Emoção não dita destino de ninguém. Toda emoção que está falando alto aí dentro, Deus está calando nessa noite de domingo. Porque a única voz de governo será a voz do nosso Criador. Será a voz daquele que te conhece desde o ventre da tua mãe. Sabia da tua fraqueza, entende a tua angústia, e mesmo assim Ele persiste, persevera, porque sabe que você carrega um fluido espírito que pode destruir qualquer armadilha do inferno. Voltando para Noé, Noé sabia disso. Que o teu espírito agarra essa palavra. Noé sabia disso. Sabia o que, pastora? Noé não continuou. A partir do momento quando ouviu a palavra, ele não deu continuidade porque era fácil demais. Muito pelo contrário, cansativo e difícil era a obra que Noé estava fazendo, exercendo. Mas por que Noé deu continuidade, pastora? Porque Noé, falei, se automotivava diante da palavra que ele ouviu. Ele continuou, isso aqui é maravilhoso demais. Ele continuou porque Deus havia falado para Noé: Noé, se prepara para construir um barco. Esse barco não é, você vai entrar e além de entrar, vai fazer com que a sua família entre. Gente, é muito difícil. Uma coisa é você ouvir e mover diante daquilo que você ouviu. Uma coisa é você fazer o outro acreditar. Uma coisa é você acreditar porque você ouviu de Deus. Outra coisa é você fazer a sua casa acreditar na palavra que você ouviu. Ou fazer com que os outros acreditem na palavra que você ouviu. É difícil demais, minha irmã. Só que Noé deu continuidade porque mesmo cansado, mesmo incompreendido por muito, gente, mesmo sem ver sinais imediatos, porque quando Deus falou a palavra, Noé de imediato começou a cumprir aquilo que estava no seu coração diante da palavra que ouviu, e mesmo assim a chuva não vinha. Que processo longo foi o de Noé. Como foi difícil ouvir o que Noé ouviu. Porque tem dias que parece que a força é insuficiente demais. Tem dias, meu irmão, que parece que a motivação enfraquece e o peso do processo se torna mais visível do que o verdadeiro propósito. Repito, o cansaço aparece. Os limites são expostos e a humanidade grita. Parece que o propósito não significa nada diante do cansaço. E eu falei e repito, o cansaço é normal, mas o cansaço não pode ditar as regras do teu propósito de Deus na tua vida.
Eu estou pregando para pessoas aqui cansadas, exaustas por causa das guerras intensas que elas estão vivendo em Deus e com Deus. Mas eu vim aqui te dizer que a palavra que você ouviu e que guardou, aí dentro de você é maior do que qualquer guerra externa que tenta sufocar e matar o propósito de Deus na tua vida. Eu vim aqui te dizer, gente, que você não vai permitir que o cansaço faça você abandonar, largar tudo, voltar atrás. Eu vim aqui te dizer que o Espírito Santo de Deus, que é a fonte do Espírito que move aqui dentro, está fluindo e está jorrando água. Sabe aquele louvor? Cadê a moça do louvor? Moça, cadê ela? Eu não sei o nome, pastor. Qual o nome da moça? Priscila, cadê Priscila? Vem aqui, Priscila. Sobe aqui o altar. Não sei se ela sabe, certamente, o louvor antigo. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, só com o cheiro das águas. Ô Priscila, vem aqui. Cadê Priscila? Cadê a moça que vem? Sabe tocar teclado, não? Oxê. Ah, sim. Vem cá, Bruno. Sobe. Sobe aí, Bruno. Porque é uma fonte aqui dentro. Aleluia. Há uma fonte aí dentro de você, que todas as vezes quando você pensa em retroceder, é só você olhar para dentro de você. E olhando para dentro você vai enxergar Deus. Porque Deus escolheu alguém como você. Você nunca perguntou? Um dia desse a menina perguntou: pastora, Pedro negou 3 vezes e Jesus ainda escolheu Pedro. Se fosse eu, pastora, eu falei: que bom que Jesus não é como eu e você. Mas sabe de uma coisa? A gente nega Jesus diversas vezes, até mais do que Pedro, e mesmo assim Jesus olha para mim e para você e não desiste. Há um Espírito Santo que persevera. Há um Espírito Santo que ele insiste, bate, insiste, bate, insiste. Eu estou pregando para gente aqui que talvez saiu da presença do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não vou largar você, eu não abro mão da tua vida. O Espírito Santo de Deus está fluindo aqui dentro de nós. O Espírito de Deus está fluindo aqui dentro de nós. Há uma água em movimento, há uma fonte em movimento aí dentro de você, que só pelo cheiro. Abandoreai a súbia. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Espírito Santo. Espírito Santo. Existe um rio, Senhor, Espírito Santo, que flui do teu grande amor. Espírito Santo, águas que correm do trono. oh Espírito, águas que curam, que limpam. Ele está ministrando corações aqui. Oh Espírito, onde o rio passar. sim, Senhor. Tudo Pastora, vai estou com medo. O funcionar, medo perde as pois a forças. vida do próprio Deus, este rio está. Sim, Jesus. Neste lugar.
Jesus. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Oh, Espírito Santo, Da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. ao Espírito Santo fluindo dentro de nós. Eu conheço as tuas fraquezas, mas há uma palavra movendo aí dentro. Eu não vou deixar você voltar atrás. O Espírito está insistindo. Fiquem aí. Vamos terminar juntos. Rapidinho. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Eu estou sentindo uma graça. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Oh, Noé, você é essa. Noé, cansado demais. Mas Noé não parou, porque havia uma palavra de sustento. Uma palavra que sustentava o seu caminhar, que dava norte à sua vida. Noé começa a construir. Ô pastores, Noé não tinha intimidade, senhores sabem. Em construção, mexer com madeira, não era a área de Noé. Mas Noé não tinha intimidade porque Noé não tinha técnica. Mas Noé tinha intimidade com a palavra e com o Deus que liberou a palavra. E isso basta. Noé não tinha intimidade com madeira, mas Noé tinha intimidade com Deus. Noé não tinha técnica, mas Noé tinha um fluir de uma palavra dentro dele. E você precisa entender que quando Deus falou para Noé que iria cair água do céu, Noé não sabia o que era cair água do céu, mas Noé conhecia o Deus que fazia chover. Noé não conhecia a água que caía, mas Noé conhecia um Deus que estava lá e que falou aqui e que estava fluindo através da palavra dentro dele. E por causa disso, Noé creu. E sabe de uma coisa, gente? A palavra que estava movendo Noé, até porque a Bíblia vai dizer que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Você precisa entender, gente. Abraão passou por processo, José passou por processo, Maria, a mãe de Jesus, passou por processo. E mesmo assim, Davi passou por processo. E mesmo assim, eles permaneceram no processo. Porque aqueles que não vivem o tempo do processo não vai ter autoridade nem habilitação num propósito. O processo nos habilita. O processo nos dá habilitação para que você e eu possamos entrar no propósito de Deus, cheio de autoridade dele. E você precisa entender, porque aqui, gente, já vou finalizar agora. Se coloque de pé, se coloque de pé.
Ô Isaac, não vai desistir não, Isaac? Não. Entulhavam os poços, Isaac saía e cavava um outro poço. E aqui para nós não é fácil cavar poço, porque não é em todo lugar que existe lençóis d'água. E mesmo assim, quando entulharam um poço, ele cavou outro. Acabou de cavar, fluiu, entulharam e ele cavou outro. E ele foi cavando, até que o inimigo falou: você não vai parar não. Se eu fosse Isaac, eu teria falado: eu sou imparável. Eu sou imparável. Estou cansada, mas não paro. Foi tanto que Abimeleque chegou até Isaac para querer entender. Falou: o Isaac não vai desistir não? Não, então quem vai desistir somos nós. Nós vamos desistir de fazer você desistir. Olha aí o inimigo recuando por causa da persistência e da perseverança de Isaac. Isaac não vai desistir não, então quem vai desistir somos nós. É o inimigo recuando pela insistência de alguém. Isso aqui é poderoso demais, gente. Tão poderoso. Por quê? Porque Isaac perseverou e deu certo. Em uma terra onde muitos não dariam, Isaac deu por causa da perseverança. Vamos finalizar de mãos dadas. Segura a mão dessa mulher de Deus, desse homem de Deus que está aí perto de você. Olhe para ela, olhe para ele e fala assim: ó, libera essa palavra. O inimigo vai ter que recuar. A frustração vai ter que recuar. A depressão está perdendo as forças. A ansiedade está perdendo as forças. Isaac, você não vai parar. Isaac, você tem intimidade com o altar. Isaac, continua crendo, porque a palavra é maior do que o inimigo. Começa a orar, vai, começa a orar. Tem gente que precisa orar nessa noite. Você vai se tornar imparável. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e começa a orar por ela, vai. Começa a orar por ela. Deus vai usar a tua vida. Deus vai usar a tua vida. Isaac, você não vai parar porque há água jorrando. Meu Deus, a promessa vai se tornar realidade na tua vida, Isaac. Abimeleque representa tudo aquilo que tentou te parar, te cansar, fazer você abandonar o processo. Abimeleque representa as vozes, as pressões, os cenários, as circunstâncias que se levantaram contra você, que tentam sugar as tuas forças. Mas há um rio, Senhor. Enquanto você ora, Deus está renovando pessoas, renovando forças. És o rio, Senhor. Você não pode desistir. A tua casa não vai recuar. Os teus filhos irão voltar. Rio, Senhor. Sim. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero
esse está vivo. Aquilo que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Deus ainda honra quem persevera e vai até o fim. Deus sustenta em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Chora bateria, soube de que tu és a fonte, Senhor. Chorabanturia raia suki de quias. Deramanturia sora bantoquia, sub de quias. Isso começa a fluir, a falar em novas línguas. O Espírito Santo está fluindo, porque só você sabe aquilo que você passou. Só você sabe como você entrou em 2026. Só você sabe das suas perdas. Só você sabe da pressão que foi. Só você sabe da angústia. Só você sabe da gravidade da situação. E mesmo assim, você está de pé, porque Deus tem te sustentado o tempo todo. Deus, Senhor, sabe de uma coisa? Já vou entregar o microfone. Existem pessoas assim como eu. Eu lá atrás, início da caminhada, eu escrevi uma cartinha para Deus, porque nem força para falar eu tinha. Aí na carta, pastores, eu coloquei assim, eu quero desistir. Esse negócio de ser crente não é comigo, não. Senhor, estou largando tudo. Assim como Elias falou quando estava na caverna, prefiro a morte, Senhor. Elias falou. Só que Deus sabia que Elias não estava falando com a sua razão. As emoções estavam conturbadas aqui dentro. E por isso que Deus não deu muita ênfase àquilo que Elias estava falando, gente. Aí eu tenho uma brincadeira. Como você acha que eu já falei aqui sobre isso? Eu falei assim, ainda bem que Deus não leu a minha cartinha. Porque se Deus lesse, no momento de conturbação aqui dentro, de fragilidade, muitas das vezes Deus faz assim, eu não quero nem ouvir, porque eu sei que não está saindo diante da tua razão, é a tua emoção que está conturbada. Eu não vou ouvir as tuas lamúrias por causa das tuas emoções. Ainda bem que Deus não leu a minha carta e eu estou aqui. Ainda bem que Deus não ouviu Elias, que pediu a morte, porque Elias precisava estar vivo. Eliseu precisava de Elias. Elias precisava deixar um legado. Deus está fortalecendo você aqui nessa noite. Vou entregar o microfone aos pastores, ao pastor. Mas eu quero chamar você que sabe que essa palavra foi para você. Corre imediatamente para o altar. Eu quero orar por você. Não é feio não, tá? Você não vai ser menos espiritual por causa disso. A humanidade às vezes grita, querendo ditar algumas regras. A emoção às vezes quer ditar e governar. Vem aqui no altar, eu quero orar por você. Existem pessoas aí que estão com vergonha de vir. Conversa com ela e traz ela até aqui no altar. Dê resposta ao altar do Senhor. Responda a palavra liberada, porque você sabe que foi para você.
Tem gente que estava a ponto de largar o arado, porque, pastora, está pesado demais. E o Senhor te trouxe até aqui para te dizer que eu vou sustentar você a tal ponto que você não vai voltar atrás, porque quem sustenta chamado é aquele quem chamou. Aleluia. Corre imediatamente para o altar. Pastora, quero aceitar o Senhor Jesus. Vem de mão levantada, aceitar Jesus. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Pastora, eu quero ir, estou com vergonha. Vergonha por quê? Porque só você sabe aquilo que se passa no teu quarto quando ninguém vê. Quer voltar para Jesus? Tem uma vida voltando para Jesus aqui. Tu és a fonte, Senhor. Tem mais alguém querendo voltar para Jesus? Levanta a mão e vem para o altar. Tem mais alguém querendo aceitar esse Jesus? Levanta a mão e corre para o altar. Deus está com saudade de você. Tu és a fonte, Senhor. O Espírito Santo de Deus está movendo aí dentro de você. Só você sabe da pressão. Só você sabe da pressão que foi e que é para você se manter de pé. Só você sabe. Tem alguém dizendo: Senhor, eu não aguento. Só você sabe. Tinha dias que não dava. Tinha dias que parece que apertava mais. E eu dizia: Senhor, me leva, porque se for para te deixar, eu prefiro ir. Espírito Santo de Deus está fluindo aí dentro de você. O Espírito Santo de Deus está movendo aí dentro de você. As águas do Espírito se movem aí dentro de você. O Espírito Santo está ministrando vidas aqui. Persistência, perseverança, insistência. Você não vai recuar. Há uma geração que precisa beber dessa água por causa da tua perseverança. Há uma geração que precisa de você. Deus está fortalecendo os teus braços, firmando os teus passos, firmando o teu coração na presença. Eu libero sobre vocês um espírito que não vai deixar você recuar jamais. Eu abençoo a vida de vocês debaixo dessa autoridade. As águas do Espírito se movem aí dentro. Você não será lembrada aquela que recua. Você será lembrada daquela que persistiu até o fim. Olha para mim, vocês. Pastor, eu vou entregar agora o Senhor. Mas olha para mim, olha para mim. Eu sei que não é fácil, tá? Perseverar em ambiente da qual pessoas desistiram antes de você. Casamento que não deram certo. Como é persistir em um ambiente que houve pessoas que largaram tudo? Não é fácil. Aceita Jesus? Fica, filho. Fonte de águas vivas.
Serás não, tu és um homem de Deus. Tu és uma flecha polida que vai alcançar o alvo. Vidas irão beber da água que flui do teu espírito. Eu ministro sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Enquanto muitos só enxergam uma criança, eu enxergo um homem cheio da presença de Deus. Eu enxergo um profeta cheio da presença de Deus. Nada e ninguém vai arrancar você do altar do Senhor. O Senhor firma os passos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor. Olhe para mim. Repito, não é fácil insistir em áreas que pessoas largaram tudo. Eu cresci em um lar disfuncional demais, pastor. Aonde a minha mãe desistiu, o meu pai largou mão, minha família paterna, tudo alcoólatra. Já contei minha história para vocês aqui. Não vou repetir não. Uma família disfuncional demais. Só que quando eu cheguei no altar e Deus liberou uma palavra, a partir de mim começou uma nova história. Eu libero sobre a vida de vocês um novo recomeço, uma nova história com Deus, firmadas e firmados diante da palavra que foi liberada. A sua casa, a sua família, os seus filhos não serão disfuncionais. Serão tão cheios, tão ativos na casa do Senhor. Deus está firmando os nossos passos e a nossa história nele. Em nome de Jesus. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és, Senhor. Eu estou sentindo uma graça tão grande aqui. Tu és a fonte, Senhor. Vocês podem botar a mão no coração aí. Pai, eu quero abençoar cada vida que está aqui na frente agora, Senhor. Que essa palavra hoje seja cálcio para os ossos, vitamina para o sangue. Que possamos firmar os nossos pés nessa palavra desta hora, Senhor. Que possamos ser renovados no nosso espírito por essa palavra. Eu oro agora, Pai, que pessoas beberão das nossas águas, Senhor. Pessoas beberão água dos poços que nós não desistimos de cavar, Senhor. Pessoas serão abençoadas pela sua vida. Pessoas serão tocadas pela unção que você carrega ainda. Vidas serão transformadas através de você. Esta cidade será impactada pela unção que vocês carregam nesse tempo. Eu declaro agora, Senhor, aumenta o nível de unção sobre eles. Aumenta o nível, Senhor, de autoridade e ousadia sobre eles para esse tempo. Eu dou uma ordem: desista de desistir, porque Deus vai fazer coisas grandes com vocês ainda. Eu declaro que vocês transbordarão em tudo que Deus chamou vocês para fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro forças agora. Força para esse novo ciclo. Eu declaro autoridade para esse novo tempo. E eu declaro que o seu poço será visitado por gerações. Gerações ouvirão o teu testemunho.
e serão tocadas por aquilo que vocês carregam, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, aqueles que estão voltando para Jesus agora, ó Pai, em nome de Jesus, eu oro por eles agora. Eu entendo que toda intimidade começa com uma aliança, e eles estão fazendo uma aliança com o Senhor aqui hoje. Eu lembro como foi o meu início. Eu fui o primeiro crente da minha casa, Senhor. Firma os passos deles no Senhor. Ó Pai, que eles possam conhecer muito mais o Senhor do que a igreja. Que eles possam conhecer muito mais o Senhor do que a nós, Senhor. Eu oro para que eles entrem em ambientes de intimidade com o Senhor. Eu abençoo, Pai, essa aliança que começa aqui hoje com os teus filhos. E eu declaro, Senhor, que as suas bênçãos possam alcançá-los. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Glórias a Deus. Aleluia. Deus.